assentar no seu lugar. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade, Jesus, de estarmos aqui, Pai, ministrando a Tua palavra. Pai, que nesse momento não venha ser eu, mas o Teu Espírito Santo ministrando sobre a minha vida, Jesus, sobre a nossa vida, Jesus. Papai, eu peço que nessa noite o Senhor venha com uma nuvem de glória, Pai, tomando a nossa vida e o nosso coração, Jesus. Pois quem brilha aqui é o Senhor, Pai, não é o Mateus, não é o Pai de Cristo, é o Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia, Deus. Amém? Amém? Quem aqui já me conhece? Quem aqui não me conhece ainda? Levanta a mão. Para quem não me conhece, prazer, esse doido aqui, Mateus. Tenho 22 anos. E há 10 meses, 11 meses atrás, Deus me fez uma nova pessoa. E me deu essa loucura de dar a cara a tapa em uma praça pública. Não só numa praça, em vários lugares, mas nós estamos localizados em uma praça pública. A praça do meu próprio bairro, né? E não só eu, mas levantou vários loucos. Levanta a mão os loucos aí que estão comigo. São tudo pior que eu, gente. E meus irmãos, de tudo aquilo que foi ministrado aqui sobre a questão de propósito, eu quero dizer para você que na sua dor existe um propósito. No seu choro existe um propósito. Mas Mateus, qual é esse propósito, cara? Reavivar aquilo que estava morto. Mas Mateus, eu preciso passar por isso, cara. Mateus, eu preciso passar por essa dor. Eu preciso viver um aperto no meu coração que eu não sei de onde vem. Sim, precisa. Para que você não venha esquecer de onde Jesus te tirou. Para que você não venha esquecer de onde você saiu. E quando Jesus te colocar onde Ele quer que seja colocado, você vai lembrar de lá atrás, dos momentos a qual você chorou, dos momentos a qual você gritou, dos momentos a qual você clamou o sangue de Jesus e Ele veio te abraçar no lugar secreto. É necessário que a gente venha aprender a ser grato a Jesus. Sendo grato, nós vamos viver o propósito que Ele tem para nós. Porque a sua dor não é o mínimo daquilo que Ele passou por você. Aquilo que você sente não é o mínimo daquilo que Ele tem para você. Quem trouxe a Bíblia aí? Aleluia, Jesus, Tu és maravilhoso, Pai. Abre ela aí no livro de João. Quem gosta de ler a Bíblia aí? Quem gosta de ler a Bíblia aí? Gente, eu gosto de saber que eu não estou sozinho, hein? Vamos interagir aí. João capítulo 9, versículo 1. Amém? Obrigado, Jesus. Todo mundo achou? A palavra de Deus nos diz assim: ao passar Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Amém? Só para a gente iniciar, dar um start na nossa administração. Pretendo ser rápido, tá, gente? Em um certo momento, havia um cego e ele clamou a Jesus. Ele foi atrás de Jesus, pedindo por cura. E nesse momento ao qual ele pediu por cura, os discípulos eles se interrogaram naquele momento. E
interrogação da cabeça dos discípulos: quem errou para que esse homem fosse cego? Quem pecou para que esse homem passasse por essa dor? Quem foi que fez algo errado e hoje está pagando? Está vendo a vida dele pagando por isso? E para iniciar isso, como tema dessa conferência, gente, vou aí embaixo porque eu sou rua, tá? Eu gosto de contato com o povo. Para iniciar, eu gostaria que você pensasse nessa pergunta nos dias atuais. Sabe, muitas das vezes quando a gente está vivendo algo interior, uma guerra interior, ou até física, seja qual for, muitas das vezes a gente interroga a Deus, perguntando: Deus, aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu errei, Deus? Às vezes a gente para e pensa: eu não sou merecedor dessa dor. Por que eu passo por isso, sabe? E eu quero falar algo para vocês sobre propósito, assim como foi ministrado. E eu quero passar esse propósito, um pouco do propósito da minha vida para vocês, de como foi esse propósito na minha vida. Um pouco desse propósito foi uma cura realizada na minha vida desde quando eu era menor. Meus pais e minhas mães, eles eram de outra religião, na verdade, e totalmente enganados. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles estão aí para confirmar. E quando aconteceu isso, de eu receber essa doença, de quando eu era menor, meus pais, eles totalmente enganados com a religião, totalmente desenganados com tudo aquilo que o mundo prega, né? Com tudo aquilo que o mundo fala para você, que só tem a mexer com a sua cabeça. E eles, desenganados lá pela religião, eles serviam para mim coisas consagradas a outros nomes. E essas coisas me faziam piorar cada vez mais. E nesse momento onde eu estava na pior, Deus, ele me manifestou que Ele é com os meus pais e com a minha mãe. Porque eu, pequenininho, na porta da minha casa tinha uma igreja. Incrível, né? Bem na porta da minha casa ali, tocava os louvores. E por incrível que pareça, meus pais, eles não estão chatos daquele que vai lá e bate, para esse louvor que eu quero dormir. Meus pais, eles não são assim, né? E aquele louvor fluindo, aquele louvor acontecendo. E desde criança, eu já começava a cantar os louvores que eram tocados lá. Desde criança eu já começava a louvar ao Senhor sem saber quem eu estava louvando. E eu começava a cantar o Senhor, isso comovia o coração dos meus pais, isso comovia e de uma certa forma atraía eles. Até que um dia meus pais, eles decidiram conhecer isso. Esse Jesus que todo mundo falava, esse Jesus que todo mundo fala, o Jesus que está passando ali. Que muitas das vezes a gente ouve: Jesus curou, Jesus fez. Mas infelizmente o que falta é o verdadeiro conhecimento, porque a gente busca Deus pelo que Ele faz e não pelo que Ele é. Essa é a geração do avivamento, mas é uma geração a mais ingrata que eu já vi. Por que ingrata? Simplesmente busca Deus para ter empregos, para ter namoros, para ser bem sucedido, mas quando simplesmente
consegue tudo que procura, deixa Jesus de lado. E essa geração que está se levantando, você faz parte dessa geração, a qual ama Jesus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. E nesse tempo os meus pais, eles conheceram Jesus. Nesse tempo eles conheceram Jesus, passaram a viver ali vida, experiência com Jesus, aprendizado com Jesus. E eu lembro até de algumas épocas na minha vida que eu tinha um diarinho, eu lembro disso também, um diarinho, eu lembro até a cor, era azulzinho. E todo dia eu tinha que ler uma passagem da Bíblia e escrever o que eu entendi. Minha mãe não sabe disso, mas eu mentia. Eu não lia todo dia, não. Porque para mim, chegou um momento em que ir para a igreja era uma coisa meio chata, sabe? Chegou um momento em que ir para a igreja era uma coisa mecânica para mim. Tanto que quando tinha, sabe aquelas férias escolares que a gente tinha? Eu falava, mãe, mas não vai ter férias na igreja não? Será que a gente vai ter que ir lá também, na igreja? E para mim a igreja era isso. Era só ir lá, sentar, ouvir lá, aprender, enfim. Mas assim como meus pais passaram por algo, eu também passei por algo. Assim como os meus pais passaram por um processo difícil para realmente conhecer Jesus, assim como aquele cego, eu também passei. Sabe por quê? Eu vou explicar bem detalhadamente para você. Sabe quando a igreja ela foi interessante para mim? Quando tinha algo que me motivava aí. O que era esse algo? Uma crush. Quem é que já foi para a igreja por causa de crush? Eita, Jesus, já pegou já o vaso já. E isso me comovia e de certa forma, eu vou falar algo para vocês. Eu coloquei uma capa de crente. De uma certa forma eu coloquei ali uma máscara de crente. Mas a minha verdadeira identidade só Deus conhecia. E Ele sabia que eu estava sendo falso. Sabe qual que era a minha maior vontade, cara? Era pegar lá uma guitarra e sair solando, sair cantando. Deus da minha vida. Essa era a minha vontade. Eu via lá os guitarristas doidos da vida lá e eu queria isso pra minha vida. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Existe uma diferença entre, ou melhor, presta atenção nisso aqui. Você tem que tomar cuidado quem são as suas referências. O que é referência? Uma pessoa a qual eu me espelho. Uma pessoa a qual eu quero me tornar. Eu acredito que todo mundo tem referência aqui, né? Seja dentro do evangelho. Todos nós temos, eu tenho várias, eu conheço várias, eu gosto de várias, me inspiro em várias. Mas a gente tem que tomar cuidado qual tipo de referência que nós vamos passar. Porque existem duas referências. Primeira, referência de santidade. E segunda, referência de espiritualidade. Quais são essas diferenças, Mateus? Quando eu tenho uma referência de santidade, a gente acha que aquela pessoa ela é perfeita. A gente olha para ela e fala, eu quero ser santo como ela. Às vezes a gente vê o céu descer como aconteceu aqui, como ainda vai acontecer, eu creio. A gente vê o céu descer dessa forma. A gente olha para quem está lá na frente e fala, eu quero ser santo igual ele. Mas deixa eu te explicar uma coisa, santidade, referência de santidade. Uma hora você vai se decepcionar. Eu peço que nessa noite você venha tomar cuidado em qual forma de referência você está
visando as pessoas ao qual você gosta. Por que eu digo isso para você? Porque quando a gente vê uma referência de santidade na nossa vida, nós confiamos totalmente nosso coração a ela. Se aquela pessoa diz A, tua pessoa disse A, então é A. Se a pessoa disse B, é B, então é B, porque a pessoa disse. A gente tem que aprender a usar a referência de espiritualidade. Porque pessoas podem te decepcionar. Não importa o quanto santo ela pode ser. Todos padeceram, todos pecaram e todos precisam da misericórdia e da graça de Jesus. E nesse processo da minha vida, eu acabei me decepcionando muito com alguém que eu tinha como referência muito grande no Evangelho, ao ponto de eu me revoltar, eu falar, mas eu não quero mais isso. Quem me conhece sabe que eu gosto de rock and roll, sempre gostei. Minha vontade é colocar uma camisona de rock, sair, colocar aquele cabelão, eu vou tocar rock and roll no mundo, eu vou me revoltar. Mal sabia que no dia seguinte estaria uma profeta na minha casa. É assim, cara, quando você é escolhido nem para ser desviado você serve. Quando você é escolhido de Deus, nem para ser desviado você serve. Porque eu fiquei desviado um dia, no segundo dia eu já estava lá chorando, pedindo perdão para Jesus. Olha como Jesus faz, cara. E eu me lembro, na época lá do Facebook, e eu revoltado com o Facebook, com a pessoa, né, na verdade, e jogando toda a minha raiva lá no Facebook. E na verdade essa pessoa, ela nem sabia o que tinha acontecido, cara. Ela chegou, e olha, esse dia eu estava sozinho ainda, pra você ver como que Deus é. Ela bateu na porta da minha casa e falou, Mateus, vem cá, eu quero conversar com você. Eu estou revoltado, eu não quero saber. Eu não quero saber mais desse Jesus. Ela chegou e contou tudo o que aconteceu. Ela chegou e falou, Mateus, aquilo que você está passando só é um gás para o futuro que Deus tem para você. Naquele momento que eu ouvi isso, eu já me ajoelhei e comecei a chorar, me arrependi. Mas existe um processo. Existe um processo. Você não conhece Jesus do dia para a noite, cara. Você receber algo de Jesus, físico, seja uma cura, seja o que for, um bem financeiro, um bem material, é uma coisa. Agora, conhecer de verdade, existe um processo para você conhecer. Vamos lá. Nesse processo, depois de que aconteceu isso nesse dia, depois de tudo que aconteceu, eu ainda fui cabeça dura e deixei de lado tudo aquilo que Deus falou comigo. E eu sempre fui uma pessoa que sempre me guardei, sabe? Sempre me guardei. Na questão de relacionamento, na questão de sexualidade, em vários tipos de questão. Porque eu tive uma decepção amorosa, uma decepção sentimental. Então, a pessoa que eu estava me guardando, eu simplesmente perdi, sabe? E nesse tempo, a qual eu fiquei me consagrando, e eu perdi essa pessoa, eu falei, meu Deus, olha o tanto de tempo que eu estou orando, Jesus, olha o tanto de tempo que eu estou fazendo. E nesse tempo de uma certa revolta, não digo que foi uma revolta intensa, mas foi uma revolta, eu conheci várias pessoas, acabei me envolvendo com várias pessoas, e até que eu conheci uma pessoa. E deixa eu falar uma coisa, a questão de tudo aquilo que vai ser falado e ministrado aqui hoje. Eu tive duas coisas.
depressão e complexo de inferioridade. O que é o complexo de inferioridade? É quando você tem uma certa voz na sua orelha falando que você não é capaz para nada, de nada, nada. É como se você estivesse numa fila de emprego e você concorresse com umas 3 pessoas. E aí você fala, não vou conseguir. Essas 3 pessoas são melhores do que eu. É como se você tivesse um sonho, seja qual ele for, e aí viesse alguém e fizesse melhor que você, e você falasse, eu não consigo chegar nesse nível. Um dos sintomas do complexo de inferioridade é esse. E um dos sintomas da depressão é você sentir um aperto no coração, uma dor, sem saber de onde vem. E essa dor você não consegue comer, você não consegue dormir, você não consegue ter paz. E sem eu perceber, eu já tinha um histórico assim. Sem eu realmente perceber, eu já tinha uma vida depressiva. E quando eu me tomei conta de que eu podia fugir disso, existiam vários escapes, sabe? E o meu escape maior sempre foi a minha vida sentimental. Foi daí que eu conheci várias pessoas e acabei me envolvendo seriamente com uma moça. Só que olha como Deus faz, cara. Essa moça era afastada do Evangelho e nesse tempo a qual eu fiquei com ela, sempre foi a minha válvula de escape. Porque quem tem a depressão, quem tem essa angústia no coração, sempre busca um escape. E muitas das vezes o nosso escape é um relacionamento. Muitas das vezes esse escape é de você não entender que existem pessoas ao redor que amam você, mas você prefere a que vai te fazer mal. O tempo passou e algum tempo atrás não, uns 2, 3 anos, essa moça ela começou a frequentar uma outra religião, vamos falar, o catolicismo. Ela começou a frequentar e começou a ter aquelas devoções bem fervorosas. E eu orava muito pela vida dela. Apesar de eu estar fora do caminho, apesar de eu estar fora da minha linhagem, a qual o propósito de Deus na minha vida, eu simplesmente orava pela vida dela, porque eu cria que Deus estava no meu coração e Ele ouvia as minhas orações. E o incrível é que como Deus faz, cara. E outra coisa que eu quero falar para você: o lugar para você se curar não é em pessoas. O lugar para você se curar não é em válvulas de escape. É onde ninguém está vendo, cara. Tem muitas pessoas que têm isso dentro do coração, mas buscam refúgio achando que são felizes. Teve uma vez que eu preguei, falando sobre céu interior. O que é um céu interior? É quando você busca o prazer em coisas momentâneas. A depressão ela faz isso, cara. Você pode estar feliz aqui, mas quando você chega na sua casa você não consegue se sentir completo. Você não consegue se sentir amado. É uma felicidade momentânea. Por muitas das vezes eu vivi uma felicidade momentânea, mas quando eu chegava no meu quarto e aquilo me tomava de uma tal forma que eu não conseguia entender. Eu não conseguia entender. Como nós estávamos assistindo, eu e a minha mãe, uma ministração hoje, que quando a pessoa era depressiva, qualquer coisinha já consegue mexer com ela, seja o mínimo que for. Às vezes a pessoa está dentro de casa, a mãe fala, vai lavar a louça, a pessoa ela já se sente mal, porque não é ela.
E sabe, a gente precisa aprender a lidar com isso na geração que a gente está. Eu não tive isso dentro de casa, glória a Deus, aleluia, porque os meus pais sempre entenderam tudo aquilo que eu passei. Mas a igreja evangélica atual não sabe lidar com a depressão. A igreja evangélica atual não sabe lidar com os problemas de guerra interior. Porque eu passei por um tempo longo brigando com isso. 1 ano praticamente da minha vida brigando contra isso. E as únicas pessoas que souberam disso foram os meus pais, cara. Agora eu te pergunto, tem até uma passagem, eu quero ler com vocês que eu separei. Abre sua Bíblia aí. Lá em Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 13. Eu vou ser bem rápido, tá, gente? Porque a hora tá voando. Amém? Eu vou ler, gente, porque a hora tá voando. Também vi debaixo do sol este exemplo de sabedoria que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela, cercou com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio. Com sua sabedoria, ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada. Logo, suas palavras são esquecidas. Só até aí. Amém? O autor de Eclesiastes, ele vai falar sobre uma história, e nessa história, a cidade está passando por um problema. A cidade está passando por um problema que só uma pessoa pode resolver, essa pessoa é um pobre. E nesse momento, a cidade inteira vai atrás dessa pessoa e fala: olha, você pode solucionar o meu problema? O sábio vai com a sua sabedoria e soluciona o problema. Só que simplesmente a cidade despreza ele de novo, cara. Ou seja, a cidade simplesmente procurou aquilo que o sábio tinha para dar. Depois que não precisou mais, jogou fora. Deixa eu falar uma coisa, a igreja evangélica atual está assim da mesma forma, cara. Ah, ele pode cantar, ele pode pregar, ele pode fazer, mas a partir do momento que a pessoa não consegue fazer mais, ela joga fora. E acaba se esquecendo, que nem do vídeo que passou aqui. Há pessoas que têm guerras interiores dentro do coração, e as pessoas não estão sabendo cuidar, não estão sabendo lidar. Foi por isso que Deus deu esse tema para mim, guerras interiores. Por quê? Porque a partir do momento que eu soube que eu tinha esse problema, eu simplesmente me curei com Jesus. As únicas pessoas que sabem que eu passei por esse processo são os meus pais, porque eu converso muito com eles, eu contei, eu falei. Para falar a verdade, eu nem sabia que eu estava com esse processo depressivo. E retornando, para mim não passar do tempo, essa menina católica, muito devota, e eu comecei a pensar: Jesus, será que tudo que eu vivi é uma mentira? Porque eu estava me comovendo de que a igreja católica era o meu lugar. Nada contra, não estou aqui pregando contra a religião, ou pregando contra outro tipo de doutrina, mas eu simplesmente pensei no meu coração: Jesus, será que lá é o meu lugar? Por quê? Porque eu comecei a participar de renovações carismáticas. Para quem não sabe, é o mover do Espírito Santo na igreja católica. E eu comecei a participar e comecei a sentir coisas a qual eu não sentia. E eu falei: meu Deus. E eu comecei a questionar o propósito de Deus para a minha vida. Eu falei: Jesus,
Será que eu estou no lugar errado? Será que eu estou fazendo as coisas erradas? Até que chegou um dia que eu estava no auge. Eu me lembro daquele dia como se fosse hoje. E nesse dia eu simplesmente tinha brigado com a minha ex-namorada. Eu tinha brigado mesmo, a gente tinha terminado. E eu, como um depressivo, perdi a minha válvula de escape. Ou seja, eu não tinha mais como um motivo, sabe, para seguir. Apesar de ter vários, né? Quando o depressivo ele é depressivo, ele não vê mais motivos. E comigo foi a mesma coisa. E eu me lembro de ter entrado naquela igreja católica e eu falei para Jesus assim: Jesus, eu vou chorar o máximo que eu tenho que chorar aqui. Eu vou me entregar o máximo que eu tenho que me entregar aqui nessa igreja. E se uma pessoa simples me abraçar, eu fico aqui. Foi dito e feito. Eu fui, chorei o máximo que eu tinha que chorar, me entreguei o máximo que eu tinha que entregar. Não veio uma pessoa me abraçar. Não que eles sejam ruins, não, claro que não. Mas não era o propósito de Deus para a minha vida naquele momento, porque meu lugar não era lá. Passados os dias eu comecei a questionar Deus: por quê? Mas por quê? Mas por quê? E Deus começava a confortar o meu coração, eu começava a ter experiências com Jesus. Meu irmão, se você quer sair dessa depressão, é só as experiências com Jesus que você vai conseguir. Uma das maiores experiências, meu irmão, eu quero que você feche seus olhos agora. Feche seus olhos. Eu quero que você se desligue de tudo agora. Feche seus olhos. Eu quero compartilhar uma visão que eu tive. Eu quero que você também veja. No auge da minha depressão, meus pais nem sabem disso. Eu saí do serviço. No horário de almoço à noite, eu simplesmente fui pronto a me matar. Estava totalmente decidido a me matar. E eu pronto a me matar, a pular de a me afogar, né, na verdade. Eu pronto a isso, eu não tive forças para pular. E naquela noite eu chorei o máximo que eu tinha que chorar e falei: Jesus, não está dando. Mas eu cheguei em casa e naquela noite, em um sonho que eu tive, eu quero que você visualize isso, feche seus olhos. Nesse sonho eu estava em uma praia, olhando de frente para o mar. Atrás de mim simplesmente árvores, eu só via árvores. E no meio das minhas pernas, eu estava com as pernas cruzadas, e no meio das minhas pernas tinha uma Bíblia fechada. E nesse sonho, eu olhava por alto e eu começava, a mesmo sentimento que eu estava sentindo, eu começava a gritar, a chorar. De repente eu vi, lá longe, no mar, uns pés aparecendo. E esse pé ele vinha caminhando como se fosse uma escada. Nessa escada que ele começou a descer, ele pisou no mar e ele veio em minha direção. E de fundo eu começava a ouvir uma risada, cara. Mas não era uma risada irônica, era uma risada onde eu sentia que a risada dizia. Ela dizia: filho, por que você está chorando? E quando eu vi essa risada, eu comecei a chorar e eu comecei a rir. E Jesus ele veio perto de mim, se assentou de perna cruzada da mesma forma que eu estava e olhou para a Bíblia e disse: abra.
eu abri a Bíblia. Nessa que eu abri a Bíblia, Deus ele começou a falar comigo. Eu não me lembro exatamente o que ele falou, mas aquilo me trazia paz. Aquilo me trazia paz. Só de ouvir a voz dele, aquilo me trazia paz. Meu irmão, se você quer sair da onde você está, busque a voz de Jesus. Meu irmão, se você quer sair dessa depressão, se você quer sair dessa angústia a qual você não sabe de onde vem, começa a passar a ouvir a voz de Jesus. Pode abrir os seus olhos, eu vou ser bem breve. E mais um tempo, só que eu abri os meus olhos, eu comecei a entender, só que aquilo estava lá ainda, aquilo ainda estava lá. E aí eu me lembro de uma noite a qual Deus ele falou fortemente comigo, onde eu estava orando. Eu falei: Deus, eu preciso tirar isso de mim. E Deus ele disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, existe um propósito muito grande na sua vida, assim como foi ministrado aqui. E é necessário que a gente tire todo tipo de máscara de religiosidade, para que nós venhamos entender qual é o propósito de Deus na nossa vida. Qual é essa máscara de religiosidade? Eu vou para a igreja com outro motivo. Qual é essa máscara de religiosidade? Eu vou para a igreja para agradar alguém. Eu vou para a igreja simplesmente até por ter medo de ir para o inferno, cara. Muita gente vai para a igreja por ter medo de ir para o inferno. Eu era um desses. Ouvia sempre meus pais dizer: você vai para o inferno se você continuar assim. Eu tinha medo disso, mas eu não tinha relacionamento com Jesus. Porque o relacionamento faz com que você ame e não tenha medo. Faz com que você ame e não tema. Quero que você entenda que o Pai de Cristo ele não nasceu em vão. Porque todas as vezes que eu passava por aquela praça durante 4, 5 anos, eu até tentava levar algumas pessoas para tocar lá, e nunca fluía. Até que quando eu estava no meu auge, Deus ele ministrou no meu coração: faz o que eu mando porque eu vou cuidar de você. Faz o que eu mando porque eu vou cuidar de você. E meu irmão, Deus está falando com você: faz o que eu mando que eu vou cuidar de você. Se coloque de pé. Chegou o momento, chegou a hora de que você vai entender os propósitos de Deus para a sua vida. E se eu fosse para intitular essa ministração com algo, seria: toda dor tem um propósito. Existe propósito na dor. E esse propósito é que você entenda que o seu coração precisa estar totalmente voltado a Jesus. Sabe por quê? Se eu recebesse tudo aquilo que eu recebi de Deus hoje, onde nós estamos indo, onde nós estamos chegando, o meu coração ia se engrandecer e não o coração de Jesus. Eu ia perder a minha humildade. Eu falo para você, quantas almas não passaram lá por aquela praça e não aceitaram Jesus? Se meu coração estivesse lá no passado, eu ia me engrandecer. Mas Deus precisou me esvaziar para mim ser humilde, para mim aprender a ser humilde. Às vezes Deus não te dá aquilo que tem para você, porque você precisa aprender, passar por um processo para você entender que você precisa ser humilde. Feche seus olhos. Quero que você coloque a mão sobre o seu coração agora. Assim como foi passado uma exortação para a igreja, é momento da gente despertar e passar a acolher essas pessoas. Guerras interiores, dores interiores não são uma balela, não é algo passageiro, meu irmão, não é. Não é. E se você entrou aqui hoje dessa forma, entenda que o mesmo Jesus que curou aquele cego pode curar você. Que o mesmo Jesus que curou aquele cego e curou várias pessoas, assim como me curou, pode curar você. Coloca a mão sobre o seu coração agora.
quero que você se derrame na presença de Deus e fale todas as suas fraquezas. Quero que você se derrame na presença de Deus e fale tudo aquilo que você tem passado. Deus, Ele não é um Deus de confusão, meu irmão. Se Ele te colocou aí, Ele sabe o que Ele está fazendo. Jesus vai passando com as suas mãos, Jesus, neste momento. Vai passando com as suas fortes mãos, Jesus. E vai curando, Jesus. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha tomar, Pai. Com uma fumaça de glória, Jesus. E venha fazer conforme a Tua vontade, Jesus. Venha curar conforme a Tua vontade, mas que nós venhamos entender que o propósito que o Senhor tem para a nossa vida, Ele é muito maior.